Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira, louve a Deus. Olá, está no ar o programa Oitavo Dia pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha todas as semanas. Hoje nós temos uma proposta especial para você. Nós vamos começar uma nova série, né, Padre Paulo? Vamos começar aqui, para as pessoas que nos acompanham, a série sobre os sacramentos da Igreja Católica. E aí nós só queremos já fazer um convite, que as pessoas nos acompanhem daqui para frente, que nós teremos aí pelo menos uns 8 programas, né? Sim, 8 programas, porque os sacramentos são 7, mas esse programa introdutório que nós queremos fazer hoje, para que você saiba o que são os sacramentos e como é que tudo isso é feito dentro da igreja para a nossa salvação. Ou seja, quem inventou os sacramentos? Quem foi que os instituiu? E o que é um sacramento, na verdade? Então, é isso que nós gostaríamos de ver neste programa. E esperamos que você nos acompanhe durante os 8 programas desta série. Vamos começar então, Padre Paulo, explicando o que são os sacramentos. A gente sabe que muitos jovens, muitos adultos se convertem e às vezes não conhecem, né, quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica. Sim, os sacramentos foram sinais deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo, sinais visíveis e eficazes que realizam uma graça invisível. Então, para a gente fazer assim uma comparação, o Catecismo da Igreja Católica, ele logo no início, quando ele fala dos sacramentos, ele diz, lembra aquele episódio do Evangelho em que a mulher que tinha uma hemorragia tocou na orla do manto de Jesus. E daquele toque, Jesus sentiu que saiu uma força dele, né? E ela foi curada. Pois bem, ali nós temos um pouco um sinal daquilo que é a dinâmica do sacramento. Ou seja, é um sinal, como a orla do manto de Cristo, é algo material, concreto, mas de onde sai uma força do Cristo Salvador, do corpo de Cristo Salvador, de Cristo que nos redime. Então, existem sinais concretos que, em si mesmos, de uma forma geral, eles não são o Cristo, né? A água do batismo não é o Cristo. O óleo da crisma não é o Cristo. A imposição das mãos não é o Cristo. Esses sinais físicos, né? Existe uma exceção, nós iremos ver, que é a questão da Eucaristia, que é o sacramento por excelência. Mas, de uma forma geral, os sinais são sinais eficazes que fazem brotar para a igreja uma ação salvadora de Cristo. Então, nós que somos homens e mulheres que precisamos de salvação, nós entramos nesta dinâmica, nesta obra salvadora de Deus através dos sacramentos. Então, é importante que você, para entender o que é um sacramento, você já coloca essa pequena fórmula na sua cabeça. É um sinal visível que indica uma graça invisível. Mas esse sinal visível, que é eficaz e traz uma graça invisível, ele foi deixado pelo próprio Cristo. Então, é importante a gente entender que a Igreja não instituiu os sacramentos, a Igreja não inventou os sacramentos. Os sacramentos foram deixados, não é, por Cristo naquela época em que a Igreja estava sendo fundada, em que a Igreja estava se instituindo. Então, digamos assim, os sacramentos são de instituição divino-apostólica, não é? Porque aqui está a grande realidade que você precisa saber, que não existem acréscimos à revelação de Deus depois da morte do último apóstolo, não é? Jesus veio ao mundo, ele fez sinais, deixou o Espírito Santo em Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo.
E os apóstolos ficaram encarregados, então, de implantar a igreja. Com a morte do último apóstolo, nós cremos que terminou o tempo da revelação. Portanto, não haverá uma outra manifestação, uma outra revelação de Cristo publicamente, senão a última, quando ele vier no fim dos tempos. Então, é importante a gente saber disso. Porque tem algumas pessoas que acham que os sacramentos são invenção da igreja. Então, assim como, a igreja inventou o sacramento da Eucaristia com o pão e o vinho, que nós poderíamos adaptar à cultura da nossa época e dizer, vamos fazer a Eucaristia com Coca-Cola e batata frita, né? Que são situações que nós conhecemos que já houve, né, Padre Paulo? Exato. Dentro disso que o senhor ainda está explicando, interrompendo um pouquinho, as pessoas elas têm essa dúvida com relação à instituição. O senhor disse que a igreja não instituiu os sacramentos, mas houve algum momento em que a igreja proclamou e disse, estes são os sacramentos da igreja, ou isso veio com a história? O que aconteceu é o seguinte, é que no início, não é, em que nós estávamos ainda na fase da revelação, em que os apóstolos ainda estavam vivos, não é? Os sacramentos foram ficando cada vez mais claros quais eram esses sacramentos deixados por Cristo e implantados pelos apóstolos. Quando morreu o último apóstolo, a igreja continuou fazendo aquilo que ela aprendeu dos apóstolos e continuou a viver, e não havia muitas controvérsias. O que aconteceu é que, durante a Idade Média, se começou a questionar quais eram os sacramentos deixados por Cristo e quais eram outros sinais que tinham sido colocados pela igreja. E foi então, durante a Idade Média, que se estabeleceu o número de 7 sacramentos. Não é? Ou seja, são 7 os sacramentos, e são 7 porque é a forma como a igreja quis contá-los, não é? Por exemplo, batismo e confirmação. São 2 sacramentos diferentes. Mas a igreja poderia ter contado de um outro jeito. E contar batismo e confirmação como se fossem 2 partes de um único sacramento. Não é? Nós temos, por exemplo, o sacramento da ordem, que tem o diaconato, o presbiterato e o episcopado. A igreja resolveu contar esses 3 como uma coisa só. Então, por isso, o número é 7. Então, nas controvérsias da Idade Média, a igreja estabeleceu o número de 7, contando os sacramentos assim, batismo, confirmação e Eucaristia. Estes são os 3 sacramentos básicos da iniciação cristã. Se você recebe esses 3 sacramentos, você já foi iniciado, você é cristão plenamente. Se você não recebeu ainda o batismo, a confirmação e a Eucaristia, tem alguma coisa faltando, não é? Depois, temos os sacramentos da cura. A cura da alma e a cura do corpo, não é? A cura da alma é a confissão, ou reconciliação, penitência. E a cura do corpo, a unção dos enfermos, ou extrema unção. E depois, outros 2 sacramentos que são de estado de vida, poderíamos dizer assim, que é a ordem e o matrimônio. Então, nesta ordem dos 7 sacramentos, é que nós costumamos aprender o catecismo. Então, são 3 grupos de sacramentos, poderíamos dizer assim. Os batismos, os sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, os sacramentos da cura, confissão e unção dos enfermos, e os sacramentos de estado de vida, que são a ordem e o matrimônio. Não é? Esses são os 7. E nós os contamos assim. Claro que Jesus não deixou essa conta feita, né? Essa numeração de 7 surgiu a partir das controvérsias em que a igreja tinha que expressar com maior clareza o que é que tinha sido deixado por Jesus e o que é que não tinha sido deixado por Jesus. Não é? Então, por exemplo, para pegar sacramentais como a água benta, não é?
Jesus deixou a água benta ou não deixou a água benta? Foi instituição de Cristo ou não? Né? Então nós sabemos que a água benta não é um sacramento, é um sacramental. Uma vela benta. Não é um sacramento, é um sacramental. Então a distinção entre sacramento e sacramental se dá nisto. Ou seja, de uma forma geral, o sacramental tem alguma coisa faltando para ser sacramento. No caso da vela, da água benta, não foram instituídos por Cristo. Tem um sinal visível que está lá, que tem uma certa eficácia, mas não foi instituído por Cristo. Enquanto, por exemplo, o exorcismo foi deixado por Cristo. Mas como ele não tem um símbolo concreto, né? O exorcismo não se realiza pela água benta ou pelo crucifixo, né? O exorcismo não tem um sinal concreto. Então, por isso, não é um sacramento, é um sacramental. Então, todas as vezes que a gente fala de sacramental, né, nós estamos falando de uma realidade que é semelhante a um sacramento, mas está faltando alguma coisa. Tem algum detalhe ali que faz com que esse sacramental não tenha adquirido o status, né, de sacramento. Então, no início da igreja, não se distinguia sacramento de sacramental. Havia a distinção no mundo real, mas não nas palavras. É claro que, por exemplo, o batismo, todo mundo sabia que o batismo tinha um status superior à água benta, por exemplo, que você leva para casa e asperge. Mas não havia clareza. Né? É por isso é interessante a gente ver isso, que a igreja ela vai adquirindo clareza daquilo que ela é. Ela vai abrindo o baú e vai descobrindo coisas novas e velhas que já estavam lá, que estão no depósito da fé. Então, o que houve foi uma evolução na consciência da igreja. Não é que a igreja, de repente, no meio da Idade Média, decidiu que tinha 7 sacramentos. Não, eles sempre estiveram lá. Mas durante a Idade Média, a igreja, então, esclareceu o número de 7, não é? Que é algo que estava lá desde o princípio, mas não com esta clareza mental que nós temos hoje. Padre Paulo, nós vamos fazer a nossa pausa antes de passar para a próxima pergunta e nós gostaríamos de deixar aí para o próximo bloco a questão da falta de alguns sacramentos na vida das pessoas. Tem gente, por exemplo, que vai se casar e não foi batizado. Como é que é isso? Como é que deve ser essa vivência dos sacramentos do cristão? Então, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Os 7 sacramentos da igreja são 7 canais que o próprio Cristo instituiu para que a sua graça chegue até cada um de nós. Então, o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos, são canais que descem da cruz do Cristo crucificado e irrigam a igreja com a graça de Deus. Você pode perceber que os sacramentos eles nos acompanham desde o nascimento até a morte e dão a nós a vida espiritual e nos traz a santificação. Nascemos para a vida natural, então pelo batismo nascemos para a vida sobrenatural. Crescemos, viramos adolescentes, jovens, vamos enfrentar o mundo, então recebemos o sacramento da crisma, o sacramento do Espírito Santo, para ser soldado de Cristo. Não é? Depois enfrentamos o mundo do pecado, então temos a confissão para nos lavar do pecado, limpar a nossa alma. Somos fracos na caminhada da vida, precisamos do alimento espiritual, então temos a Eucaristia. Depois, na decisão da nossa vida profissional, da nossa vida, né, no estado de vida, quem vai para a vida de casado recebe então um sacramento especial do matrimônio, para que tenha a força de viver o matrimônio, constituir uma família, educar os filhos, viver a fidelidade conjugal, que é tão difícil, com a graça de Deus. Quem opta por uma vida celibatária para servir exclusivamente a Deus, ao reino de Deus, então recebe um sacramento especial, a ordem. O sacramento que é aquele que imita Jesus Cristo mais de perto. Jesus Cristo foi celibatário.
Abriu mão de constituir uma família, abriu mão de se casar para ser todo entregue ao reino de Deus. É a vida do sacerdote. E também, quando nós estamos doentes, nós temos o socorro do sacramento da unção dos enfermos, que nos auxilia na luta contra a doença e que, se for da vontade de Deus, a pessoa ir para Deus prepara para essa transformação de vida para a eternidade. Então, a beleza dos 7 sacramentos estão aí, né? Está aí, nos acompanham durante toda a vida. E a gente deve viver uma vida na igreja, uma vida sacramental. Quando o sacramento da igreja nos toca, é Cristo que nos toca. Porque quando a igreja batiza, é Cristo que batiza. Quando a igreja te crisma, é o Cristo que te dá o Espírito Santo. Quando o sacerdote perdoa teus pecados pela confissão, é o Cristo que perdoa os teus pecados pela confissão. E assim por diante. Não é? Na Eucaristia, é o próprio Cristo presente no pão, no vinho consagrado, para remédio e sustento da nossa vida. Veja, 2 coisas. Remédio para as nossas enfermidades físicas, espirituais, morais, e sustento para a nossa vida. Não é? Depois o sacramento da ordem e do matrimônio. Não é? Quando encaminhamos para esses estados de vida, Cristo quer nos acompanhar, Cristo quer estar conosco. A sua mão forte quer estar entre a mão fraca do marido e da esposa, né? Para que eles possam cumprir essa finalidade, essa vida de casados. É a mesma coisa para o sacerdote. Sabemos que não é fácil viver uma vida sacerdotal, abrir mão de constituir uma família, viver 100% para Deus, né? Tudo isso realmente não é fácil. Mas a graça de Deus presente pelo sacramento fortalece. Não sentimos o sacramento, não é algo sensível, não é algo emocional, mas é um sinal eficaz da graça de Deus. O sacramento, ele tem uma parte natural e uma parte sobrenatural. A parte natural são os sinais, os elementos, né? Por exemplo, no caso do batismo, a água, no caso da Eucaristia, o pão e o vinho, e as palavras de consagração. Quando acontece o rito do sacramento, acontece imediatamente a graça sacramental, que nos santifica. O sacramento da crisma é o sacramento do Espírito Santo. A igreja o chama também de sacramento da confirmação, porque ele confirma o batismo. Isso não quer dizer que o batismo foi incompleto. Não, não é isso. No batismo, a criança ou o adulto já recebeu o Espírito Santo, recebeu a Santíssima Trindade, foi mergulhado na Santíssima Trindade. Mas, quando a criança cresce, ela começa a enfrentar o mundo, os problemas do mundo. Na adolescência, começa a despertar nela as paixões, às vezes os baixos instintos, não é? E ela precisa ter a força, o auxílio da graça de Deus para enfrentar o mundo, para poder dar testemunho de Cristo, que não é fácil, porque a gente sabe que Cristo é sinal de contradição. Cristo vai contra a mentalidade do mundo. Então, para ser cristão, para testemunhar o Cristo, você tem que ter coragem. E para ter coragem tem que ter força. E para ter força tem que ter o auxílio da graça de Deus. O sacramento da crisma é exatamente esse sacramento que a igreja diz transforma o jovem, né, num soldado de Cristo. Ou mesmo o adulto. Muitas pessoas, infelizmente, só são crismadas depois de adulto. Mas o ideal é que a pessoa seja crismada já na juventude, 14, 15 anos, faça o curso de preparação para a crisma e receba o sacramento da crisma. O sacramento do Espírito Santo. Ela é revestida com o Espírito Santo. É o sacramento da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Evidentemente, o jovem precisa ser preparado. Primeiro de tudo, ele precisa deixar o pecado. Então a igreja recomenda que ele faça uma boa confissão, porque já fez a primeira Eucaristia, ele já pode, né, fazer a sua confissão, receber a Eucaristia na própria missa
da crisma e preparar o coração. Querer receber o Espírito Santo para querer também ser um missionário, um evangelizador, ser um cristão, quer dizer, um imitador de Cristo. São Leão Magno, grande santo e papa da igreja, dizia de que vale a gente carregar o nome de cristão se a gente não imitar Jesus Cristo. Então, ser cristão é imitar Jesus Cristo. E o sacramento da crisma traz exatamente essa força. Quem é que pode crismar? É o bispo. Excepcionalmente, o bispo pode autorizar que um pároco crisme, mas normalmente, ordinariamente, é o bispo quem crisma. Ele unge a testa do crismando com o chamado óleo do crisma. Tem o óleo chamado crisma e tem o sacramento chamado crisma. O bispo unge o crismando com o óleo do crisma, aquele óleo que é bento, né, na missa da Quinta-feira Santa, a missa dos Santos Óleos. Então, o bispo unge a testa do crismando e diz: recebe o Espírito Santo. Pronto. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de maneira mais forte. Ele já está ali desde o batismo, mas agora ele como que toma conta das faculdades da pessoa, as faculdades intelectivas, a sensibilidade. Mas para isso é preciso que o jovem seja preparado, porque a graça de Deus não age automaticamente. Deus propõe, mas Deus não impõe. Deus oferece, mas Deus não força. Então, é muito importante essa preparação. E quem é que pode receber o sacramento da crisma? Todos aqueles que já foram batizados e que não foram crismados. E é importante dizer aqui que não é um sacramento facultativo, não, é um sacramento obrigatório. Todos precisam ser crismados. Mesmo as pessoas que foram batizadas lá quando bebê, mas hoje tem 40, 50, 60 anos, se não foi crismado, peça para ser crismado, para que você seja revestido com o poder do alto poder do Espírito Santo. Entende? E a preparação é muito importante. Como eu disse, a primeira coisa é deixar o pecado, fazer uma boa confissão, porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele está pronto para preencher qualquer tipo de vaso, vamos dizer assim. Um vaso rico, um vaso pobre, um vaso pequeno, um vaso grande, mas tem um vaso que o Espírito Santo não aceita penetrar, é o vaso sujo, sujo pelo pecado. Por isso é preciso uma boa confissão. E querer receber o Espírito Santo. Querer para ser um soldado de Cristo, um testemunha de Cristo, viver como Jesus Cristo viveu, vencendo as paixões do mundo, vivendo de acordo com a igreja ensina a gente a viver. A gente sabe o que precisa fazer certo, mas muitas vezes a gente não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo traz a nós essa força e traz a nós esta alegria de ser cristão, né? De ser imitador de Jesus Cristo. Qual é a finalidade do sacramento da confirmação? Essa é a pergunta que gostaríamos de responder hoje. Veja, ao analisar os outros sacramentos, parece que cada sacramento tem uma finalidade bastante clara, bastante distinta. O batismo me faz filho de Deus, a Eucaristia me alimenta, a penitência perdoa os meus pecados, a unção dos enfermos é o sacramento da cura, o matrimônio para fazer com que inicie ali uma família, a ordem para me dar um ministério, mas a confirmação parece um sacramento sem sentido, porque não é óbvio para que serve o sacramento da confirmação. Para dar a você a resposta de qual é a finalidade desse sacramento, gostaria de usar a reflexão de um grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, na Suma Teológica, na terceira parte, na questão número 72, artigo 5, diz o seguinte: como o batismo é uma geração espiritual para a vida cristã, assim, a confirmação é um crescimento espiritual, que faz o homem avançar até a idade perfeita e espiritual. Então, veja, aqui nós já temos algo. No batismo você nasce, na crisma você cresce.
Então, trata-se de um crescimento. É por isso que na lista dos 7 sacramentos a Crisma está em segundo lugar. Não é um segundo lugar de importância, mas é um segundo lugar segundo a natureza de cada sacramento. Ou seja, o segundo lugar porque quem nasceu tem que crescer. E então, nós vemos aqui mais especificamente que Santo Tomás coloca funções que não é simplesmente cresceu e pronto. Não, existe uma diferença. Em que consiste essa diferença entre a pessoa que é só batizada e a pessoa que recebeu a graça do sacramento da confirmação? Ele diz assim: o sacramento da confirmação dá ao homem um poder espiritual para determinadas ações sagradas, além daquelas para as quais o batismo o qualifica. Então você é batizado, você tem um poder. Você recebeu a crisma, você tem mais poder. Então, vamos esclarecer mais. Pois no batismo, o homem recebe o poder de realizar o que concerne à salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo. Mas na confirmação, recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé. Então veja, no batismo você tem um poder para se santificar, enquanto na crisma você recebe um poder de soldado para enfrentar os inimigos da fé. Então você recebe, de alguma forma, uma missão mais pública, mais voltada para o outro. O batismo é voltado para a minha salvação, enquanto a confirmação é voltado para a igreja, as outras pessoas. Ele continua dizendo assim: como se patenteia pelo exemplo dos apóstolos, que antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, estavam no cenáculo assíduos à oração. Então, antes de Pentecostes, lá estavam os apóstolos, já eram discípulos de Cristo, já estavam lá rezando. É como se ele dissesse assim, eles estavam cuidando da vida espiritual deles. Agora, depois de Pentecostes, saíram e não temiam confessar a fé publicamente, mesmo diante dos inimigos da fé cristã. Então, vejam a diferença. A confirmação, na realidade, é algo que faz com que eu me torne um cristão mais público, para enfrentar os inimigos da fé. E quem são esses inimigos da fé? A carne, o mundo e o diabo. Esses são os 3 inimigos básicos contra os quais nós iremos lutar. Então, o soldado de Cristo precisa da confirmação, porque é uma arma a mais. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que é batizado e quem não é batizado? Bom, é a mesma diferença de um soldado que está na guerra com poucas armas e o soldado que está na guerra com mais armas. Ele tem mais recursos para lutar, para enfrentar o inimigo. São Tomás esclarece mais ainda. Ele diz assim: deve-se dizer que o combate espiritual contra os inimigos invisíveis cabe a todos. Mas a luta contra os inimigos visíveis, isso é, contra as perseguições da fé pela confissão do nome de Cristo, é própria dos confirmados, que já chegaram espiritualmente à idade viril, à idade adulta. Então, veja, é algo mais público. Os inimigos invisíveis, todo mundo deve combater. Mas existem inimigos mais específicos, os visíveis, os inimigos da fé cristã. E ele não para por aí. Ele coloca mais uma coisa que, inclusive, é citado no Catecismo da Igreja Católica, no número 1305. Santo Tomás nos diz: o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo pela recepção dos demais sacramentos. O confirmado, porém, recebe como que por dever de ofício o poder de professá-la por palavras publicamente. A expressão que se usa em latim é quasi ex officio. É como se fosse uma função, é como se fosse um ministério. Então, quem recebe o sacramento da crisma deve professar a fé publicamente. E aqui está a diferença.
A confirmação, portanto, para a pessoa batizada, para o fiel cristão, é um verdadeiro Pentecostes. Ou seja, da profissão de fé íntima dentro do cenáculo, introduz você na vida pública. É como o pai que envia o filho para o mundo, dizendo, vai, eu estou contigo. Não estás sozinho enfrentando os inimigos. O Espírito Santo, portanto, é esta força que vem do alto para dar a você, como um dom do Pai do céu, a força de ser um soldado como Cristo foi um soldado. Continuamos então a responder às nossas perguntas, das dúvidas dos nossos internautas. E dessa vez, a pergunta que nós escolhemos é da Irani. A Irani é catequista e a pergunta que ela faz é o seguinte: eu quero saber, eu tenho a situação de um pai. Esse pai e essa mãe não querem batizar o seu filho pequeno. E o argumento que usam é que Jesus foi batizado quando era adulto. Ela quer saber, existe resposta na Bíblia para isso? Eu não consegui encontrar. Você pode me ajudar, Padre Paulo? Então, essa é a pergunta da Irani. Bom, Irani, a primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Muito cuidado quando você aceita uma pergunta. Porque quando você aceita uma pergunta, o seu adversário já está arrastando você para o campo dele. Está entendendo? Ou seja, esta pergunta ela é uma pergunta protestante. Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno, de repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário. Agora você está lá, no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros inimigos e você vai apanhar. Por quê? Porque a pergunta já está errada. A pergunta diz, onde é que está na Bíblia? Porque o pressuposto da pergunta é o seguinte, tudo tem que estar na Bíblia. Mas quem foi que disse que tudo tem que estar na Bíblia? Nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos, veja só, que a Bíblia é muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser estudada e eu tenho um apreço enorme pela palavra de Deus e pela Bíblia. Quem acha que eu não amo a Sagrada Escritura é porque simplesmente não me conhece, né? Ou seja, o fulano chega e diz, o Padre Paulo acha que a Bíblia não tem valor, que os padres não devem estudar a Bíblia. Mas pera lá, meu irmão, para com esse negócio. Me diga como é que eu acho que padre não deve estudar a Bíblia e, ao mesmo tempo, eu sou professor no Instituto de Teologia aqui de Cuiabá, eu sou professor de grego e de hebraico bíblicos. Como é possível isso? Só se eu fosse esquizofrênico, maluco. Né? Eu não posso ser professor de grego e hebraico, de Bíblia, de línguas antigas e dizer que padre não precisa estudar a Bíblia. Agora, uma coisa é dizer que a Bíblia é valiosa, como a exortação apostólica do Papa Bento XVI, a Verbum Domini, que é um dom precioso para a Igreja de Deus. Muito bem, uma coisa é dizer que a Bíblia é importantíssima. Outra coisa é nós acharmos que a Bíblia é uma caixinha de resposta que tem que ter resposta para tudo, porque não é assim. Então, em primeiro lugar, a Igreja já batizava as crianças antes que o cânon do Novo Testamento estivesse estabelecido. Deixa eu explicar essa frase. Você sabe que existem 27 livros no Novo Testamento. Esses 27 livros são idênticos com um dos protestantes. Começa com Mateus, termina com Apocalipse. Estamos de acordo. Não tem briga nenhuma sobre os 27 livros do Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento, que estão lá, eles não foram escritos juntos, encadernados, editados, publicados e vendidos ao mesmo tempo. Não. A Igreja, durante 2 séculos, a Igreja viveu num momento de decisão para, inspirada por Deus, sim, porque Deus inspirou os 27 livros
do Novo Testamento. Deus inspirava enquanto aqueles apóstolos falavam, mas de nada adiantaria Deus inspirar os apóstolos que falam através dos livros, se Deus não inspirasse a igreja que ouve aqueles livros. Deus inspira quem fala, Deus inspira quem ouve. Então Deus inspirou também os nossos bispos, inspirou também os papas, para discernir quais daqueles livros eram falsos. Os livros falsos são chamados de apócrifos, a gente deixa lá na biblioteca, é documento histórico, mas não é palavra de Deus. Enquanto os livros inspirados por Deus são palavra de Deus e são os 27 livros do Novo Testamento. Como que nós temos esses 27 livros? Nós temos porque nós cremos na igreja. É difícil você crer na Bíblia se você não crê antes na igreja. Veja o nosso credo. A gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O credo que você, catequista, ensina. Não existe em lugar nenhum, creio na Bíblia. Já viu isso? Por quê? Porque está escrito lá, creio na igreja. Você crê na igreja. Como diz o teólogo Karl Rahner, né? Acho que os grandes teólogos liberais e moderninhos hoje, todo mundo aceita e aplaude Rahner. Muito bem, então vamos citar alguém que é respeitado por eles. Rahner diz o seguinte, Deus é autor da Bíblia, porque Deus é autor da igreja. Nisso ele tem razão. Ou seja, Deus fez uma igreja. Agora, esta igreja foi o instrumento que Deus usou para escrever a Bíblia. Muito bem. Então a pergunta não é onde está na Bíblia que eu posso batizar crianças. Mas a pergunta é, a igreja que Jesus deixou neste mundo batiza crianças desde sempre? Essa é a tradição da igreja? E com que fundamento a igreja batiza as crianças desde sempre? E entre os vários fundamentos, existe também um fundamento bíblico? Aí sim, nós estamos no ambiente católico. Aí a pergunta mudou de qualidade. Aí nós estamos do lado de cá. Nós não estamos aceitando os pressupostos protestantes, porque o problema é esse. Toda vez que você aceita a pergunta protestante, você aceitou um pressuposto férreo deles, que é a chamada sola scriptura de Lutero. E esse pressuposto, para nós católicos, é impossível. Não é somente a Escritura que prova as coisas, mas é a fé da igreja. A igreja que guarda esse tesouro da sua fé no depósito da fé, que está na sagrada tradição e nas sagradas Escrituras. Eis aí aquilo que é a nossa fé. Agora, respondendo bem especificamente a sua pergunta, nós podemos dizer o seguinte, já no Novo Testamento existem alguns indícios e alguns sinais de que talvez algumas crianças pudessem ter sido batizadas. Quando, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é libertado, ele foi aprisionado em Filipos, um terremoto durante a noite, o liberta, ele e Silas saem da prisão e então o carcereiro achou que os prisioneiros tinham fugido, ele vai lá e quer cometer suicídio. São Paulo diz, pare. Ele pergunta o que eu devo fazer. São Paulo prega o evangelho, ele crê, é batizado ele e toda a sua família. Pode-se pressupor que toda a sua família tivesse também crianças. Mas isso é só uma pressuposição. Mas veja que a conversão do carcereiro e toda a sua família indica um princípio muito importante e interessante da sociedade antiga. Quando o pater familias, o pai da família, se convertia, geralmente a família inteira se convertia. E aqui, então, nós vemos atestado na Bíblia uma prática da igreja. Ou seja, havia dois tipos de conversões naquela época. As conversões de pessoas individuais e as conversões de famílias inteiras. Ora, uma vez que uma família inteira se converteu, aí nós temos então o pressuposto para aquilo que nós temos hoje, que é famílias católicas terminam com filhos católicos, batizando seus filhos desde cedo.
E por que não havia tantos batismos de criança no início do cristianismo? Por uma razão muito simples. Não havia famílias católicas. Não é? Para você ter batismo de criança, você tem que ter família católica. Daqui nós temos também uma outra realidade, que é o seguinte: a igreja, ela acolhe estas crianças e batiza essas crianças na fé da igreja. Por isso que a igreja também instituiu o ministério do padrinho e da madrinha. Porque teoricamente, sei que isso depois na prática, infelizmente, não acontece, mas teoricamente, se o pai e a mãe da criança não quisessem educar a criança na fé católica, a igreja se dispõe a indicar um padrinho e uma madrinha que sejam responsáveis pela educação católica daquela criança. E isso é tão verdade que o Código de Direito Canônico hoje nos diz que se você quiser batizar uma criança, mas o pai e a mãe simplesmente não tiverem fé católica, mas só consentirem, você pode batizar, se houver esperança de que esta criança seja educada na fé católica. Então, por que é que Jesus foi batizado adulto? Bom, aqui nós estamos diante de outro problema. O batismo de Jesus não é igual ao nosso batismo. O batismo de Jesus foi ao mesmo tempo mais do que o nosso batismo e ao mesmo tempo menos do que o nosso batismo. Ele foi menos do que o nosso batismo, porque aquele lá era o batismo de João, um batismo que era só para penitência, para conversão, mas não tornava as pessoas filhos de Deus. Por isso o batismo de João era menos do que o nosso. E o batismo de Jesus foi mais do que o nosso, porque ali Jesus recebeu uma unção especial e uma efusão do Espírito Santo, que foi derramada sobre ele de uma forma extraordinária, muito maior do que a unção que nós recebemos. Então o batismo de Jesus é algo muito especial. Jesus não é o parâmetro para isso. O que nós precisamos olhar é a praxis da igreja. Jesus disse que não abandonaria a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele não vai nos abandonar. Ele está com a sua igreja. E a igreja que pratica a mesma coisa há 2000 anos, das duas uma. Ou ela errou numa matéria muito grave, como é o batismo, e Jesus a abandonou, ou então ela é a igreja verdadeira e continua fazendo aquilo que Jesus quer que ela faça. Como Jesus é fiel a si mesmo, e ele não pode se trair, eu acho que ele não abandonou a igreja. Não somente acho, tenho certeza. Por isso, vamos seguir aquele versículo do Evangelho, onde o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Que o batismo das nossas crianças seja isto. Nós temos convicção e fé católica que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás, entregando nas mãos de Deus, fazendo dela um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que antes era só criatura escravizada pelo pecado original, agora se torna filho de Deus. Veja, se você tem consciência da condição terrível que é não ser batizado, você então tem pressa de batizar. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em filho de Deus, que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Se você crê nisso, você vai ter pressa de batizar seus filhos. Se você acha que o batismo é só uma cerimônia, uma ocasião para uma festinha, então é verdade. Pode esperar quanto quiser. Mas isso, certamente, não é a fé católica.
Deixamos novamente o convite para você. Fique conosco. O Padre Paulo estava nos explicando um pouco sobre o histórico e como foi que a Igreja denominou os 7 sacramentos, né, Padre Paulo? Mas e aquela questão de, às vezes a pessoa ela não tem uma formação católica desde o seu nascimento e muitas vezes ela vai, por exemplo, se casar e ela não recebeu os sacramentos do batismo ou do crisma. Como é que deve ser esse resgate ou essa vivência dos sacramentos na vida do católico? Bom, aqui no programa, quando nós falarmos dos sacramentos, nós vamos falar necessariamente de 3 aspectos do sacramento. Nós vamos ter que falar de teologia, qual é a natureza daquele sacramento que nós estamos falando. Em segundo lugar, vamos ter que falar da liturgia, ou seja, como é que a gente celebra isso concretamente. Mas também, em terceiro lugar, nós vamos ter que tratar desse tipo de pergunta aí que você fez agora, que é a parte canônica. Ou seja, dentro da disciplina interna da Igreja, como é que nós devemos nos comportar, né, para a administração dos sacramentos. Então, para administrar os sacramentos, nós sabemos que existe um sacramento básico, que é a porta dos sacramentos, é o batismo. Se você não é batizado, você não pode receber nenhum dos outros 6 sacramentos. O batismo é a porta de todos os outros sacramentos. Portanto, sem batismo não é possível, não é? Então, mesmo que eu queira ser crismado, ser ordenado, etc., não valeu nada. Então, uma das coisas, por exemplo, quando eu era reitor do seminário, uma das coisas, quando o rapaz entra no seminário, a primeira coisa que a gente faz é pedir a certidão de batismo dele. Por quê? Porque essa certidão de batismo vai servir lá na frente, quando ele for ordenado, para dar a certeza de que o que está sendo feito vai ser válido. Porque se o rapaz não foi batizado, a ordenação dele também não vale e todos os sacramentos que ele administra também não valem. Não é? É interessante a gente recordar isso. Então, primeira coisa, indispensável é o batismo. Não é? Agora, um cristão batizado ainda não é plenamente cristão. Existe alguma coisa que está faltando. Existe uma segunda unção necessária. É chamada confirmação. Não é? E a confirmação, geralmente, ela é exigida para a administração dos outros sacramentos. O próprio Código de Direito Canônico pede isso, né? Que a pessoa, antes de se casar, seja também crismada. Algumas dioceses, eu sei disso, algumas dioceses dispensam dessa exigência. A exigência ela existe no Código de Direito Canônico, mas o próprio Código de Direito Canônico, não é, diz que é, se possível, que a pessoa seja crismada, né, se não houver grave incômodo. Então, existem alguns lugares que, para não banalizar o sacramento da confirmação, né, crisma aí rapidinho só para casar, né? Algumas dioceses dispensam do sacramento da crisma, então a pessoa pode se casar sem receber a crisma. O casamento vale perfeitamente, né? Mas o ideal, se nós estamos falando do nível ideal, o ideal seria que a pessoa tivesse uma preparação e chegasse ao sacramento da crisma. Uma vez recebido o sacramento da crisma, né, ela também recebesse a primeira Eucaristia. É interessante a gente notar que a ordem dos sacramentos originalmente era essa: batismo, confirmação e Eucaristia. A confirmação vinha antes da primeira comunhão, originalmente. Ao longo dos séculos, porém, essa ordem começou a ficar cada vez mais ambígua. Por quê? Porque como o sacramento da crisma estava e está, principalmente aqui no Ocidente, vinculado ao bispo, o bispo passa quando é possível, né, para administrar o sacramento. Então, muitas vezes as crianças recebiam a primeira comunhão, mas deixavam a crisma para depois. Então, hoje, nós temos um pouco essa ideia de que se recebe primeiro o batismo, depois a primeira comunhão e depois a crisma. Mas essa não é a ordem natural. A ordem natural dos sacramentos seria batismo, confirmação e aí a comunhão. E estes 3 sacramentos são administráveis, né? O lugar deles é a vigília pascal.
Ou seja, um cristão adulto que fez o catecumenato, que fez uma preparação, não é, para ser batizado, ele recebe na vigília pascal, né, a grande celebração da vigília pascal, esses 3 sacramentos no mesmo dia. E nesta ordem, que é a ordem original. Ele primeiro é batizado, depois ele é confirmado e depois recebe a comunhão. E aí está iniciado plenamente numa só liturgia. Não é necessário a gente separar isso no tempo. Se a pessoa já é adulta, não é? É aconselhável que ela receba esses 3 sacramentos numa só celebração. Não é? Claro, isso dentro daquilo que é possível em cada paróquia, em cada diocese. Né? Não quero aqui que vocês coloquem agora o seu pároco, o bispo em xeque-mate e dizem, não, eu quero receber os 3 juntos. Tem que ver o que é possível. Né? Se às vezes não é possível fazer uma celebração só para você, você vai ter que fazer junto com os outros. Então, se vai fazer junto com os outros, né, às vezes você recebe o batismo num dia e a crisma junto com os outros num outro dia. Né? Mas o ideal seria esse, que na vigília pascal a pessoa recebesse os sacramentos de iniciação cristã. Inclusive, a CNBB, não é, tem aqui no Brasil insistido muito na utilização do famoso RICA, ou seja, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, RICA, né? RICA. O RICA, ele é muito rico de símbolos, significados, porque o acompanhar o cristão adulto, o catecúmeno adulto, aquela pessoa que está se preparando para ser cristão ao longo de um processo bonito durante a quaresma, com os escrutínios, que são exorcismos que a pessoa vai recebendo ao longo da quaresma para finalmente, na noite de Páscoa, receber verdadeiramente os 3 sacramentos de iniciação cristã. Isso é uma coisa muito bonita, né? Coisa que nos liga às nossas tradições mais antigas do primeiro milênio da Igreja. O senhor falou inicialmente dos sacramentos como sinais. Como as pessoas devem viver esses sacramentos, principalmente os que estão disponíveis, né? A gente vai ainda aprofundar em cada um, né? Eu estou tentando até não buscar muito aprofundamento em cada sacramento, mas a gente tem à disposição a Eucaristia, a confissão. Como é que ela deve buscar essa vivência para viver realmente a busca pela santidade? Bom, veja, aqui é importante a gente saber isto, que o sacramento, ele é uma ação de Cristo. Ele tem, portanto, validade, independente de você cooperar ou não. Então, por exemplo, você está lá distraído, não está nem pensando no que você está fazendo, recebe a comunhão, né? Você recebeu a comunhão validamente, foi válido. Você está distraído, foi crismado, não está nem aí, mas recebeu o batismo, nem liga para isso. Então, o sacramento, ele vale. Ele tem validade independente da minha cooperação. Mas a eficácia, ou seja, o efeito produzido de vida, depende da minha cooperação. Não é? A validade não depende de mim, mas a eficácia depende de mim. Ou seja, que realmente aquela graça aconteça na minha vida. É como se fosse, para fazer uma comparação, como se fosse um presente que você recebe. Você recebe aquele presente num pacote, embrulhado, com um lacinho bonito, né? Você recebe o presente e põe dentro do seu guarda-roupa, pronto. E deixa o presente lá. Quer dizer, você recebeu o presente, mas você nem abriu, não está usando. Como tem, por exemplo, pessoas que são casadas, não é? Elas receberam a graça sacramental para o casamento. Mas, já que não tem conversão pessoal, né? Não estão procurando se abrir para a graça de Deus, então aquela graça do sacramento do matrimônio, ela não opera a transformação de santificação que ela poderia operar se a pessoa estivesse aberta. Não é? Então é importante a gente notar isso, que você
saiba que você pode dar uma contribuição para esse sacramento. Então, pode ser qualquer padre, um padre mais digno ou um padre menos digno, o sacramento vale. Pode ser qualquer fiel, um fiel mais santo ou menos santo, o sacramento vale. Mas, para que ele tenha eficácia verdadeira, é necessário que haja uma abertura de coração e que as pessoas queiram receber o dom que está lá. Por isso, o sacramento tem frutos quando a pessoa realmente está num processo de conversão e de santidade, né? Então, por exemplo, você foi batizado quando você era criança, né? Recebeu o batismo e foi um negócio assim quase que automático, né? Você não se lembra de nada, você era bebezinho, a família tinha essa tradição, batizou. Aí, lá com 20 anos de idade, você participa de um grupo de oração, ou então lê um livro, ouve uma pregação, e aquilo faz com que você descubra a graça do batismo, e você se abre para aquela graça. E aquele batismo que você recebeu 20 anos antes, validamente, porque você era de fato filho de Deus batizado, finalmente floresce. É como se aquele batismo tivesse ficado num estado de hibernação. Estava lá, mas não estava florescendo. Finalmente vem a primavera da alma e a pessoa se abre para o seu batismo recebido há tantos anos. Padre Paulo, então vamos deixar um convite às pessoas para que durante a semana reflitam sobre, né, a importância dos sacramentos na nossa vida, e aí ficamos também, deixamos o convite para que as pessoas vejam o próximo programa, que já vamos iniciar falando sobre o batismo, né? Sim, nós vamos falar sobre os 7 sacramentos, cada um deles, e você pode também acompanhar esse conteúdo no blog deste programa. Faço um convite também de você acessar o site padrepauloricardo.org, se você deseja se associar, ser um dos assinantes do site, para me ajudar a manter também as aulas de catecismo que eu dou no site. Cada semana nós temos aulas de catecismo também no site padrepauloricardo.org. Eu agradeço a você, agradeço a sua participação conosco e deixo essa bênção especial para que os sacramentos sejam eficazes verdadeiramente na sua vida e na vida da sua família. Que o Deus de misericórdia vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.